Hoje a gente vai investigar um dos grupos mais misteriosos e condenados do Novo Testamento, os Nicolaítas. Quem eram eles, afinal? E por que as suas ações foram criticadas de uma forma tão severa no livro de Apocalipse? Vamos descobrir juntos. Olha, tudo começa com essa declaração aqui. É muito forte. Não se trata de uma pequena discordância, de um detalhe teológico. É um sentimento de ódio compartilhado entre uma igreja e o próprio Cristo. Isso já nos mostra de cara que as práticas dos nicolaítas eram vistas como uma ameaça direta à identidade da igreja primitiva. Para entender os nicolaítas, a gente precisa agir quase como detetive, sabe? Nós não temos os escritos deles, só o que foi dito contra eles. Então, o nosso trabalho vai seguir as pistas que foram deixadas pra gente, para tentar reconstruir o que eles acreditavam e o que eles faziam. A nossa primeira pista é crucial e vem da carta à igreja de Pérgamo. O texto conecta diretamente os nicolaítas a uma figura bem infame do Antigo Testamento, Balaão. Essa conexão, como a gente vai ver, é a chave para desvendar quase todo o mistério. É quase um espelho, né? Assim como Balaão, lá no passado, corrompeu Israel, digamos, por dentro, ensinando o povo a pecar com idolatria e imoralidade, os nicolaítas estavam fazendo algo muito parecido com os cristãos. Eles ensinavam que não tinha problema nenhum em se misturar com as práticas pagãs da época. No fundo, os nicolaítas promoviam uma teologia de conveniência. Eles basicamente diziam que não tinha problema participar de banquetes em templos pagãos, que, vamos lembrar, eram essenciais para a vida social e comercial no Império Romano. A ideia era, vamos nos misturar, não precisa ser tão diferente assim. Só que esse caminho levava diretamente para a idolatria e para a imoralidade. Tá, mas a grande questão é como é que um grupo dentro da própria igreja encontrava uma justificativa para esse tipo de comportamento. Isso nos leva direto para a nossa segunda pista. A ideologia distorcida que estava por trás de tudo. Pois é, eles não estavam simplesmente cometendo um erro. Eles criaram toda uma base teológica para seu erro, distorcendo de forma muito perigosa os fundamentos da fé cristã. E é aí que a coisa se torna realmente séria. Eles pegaram o conceito de liberdade em Cristo e transformaram em libertinagem. A lógica, ainda que torta, era mais ou menos assim. Se a salvação é pela graça, então o que a gente faz com o nosso corpo não importa de verdade. Para eles, a liberdade cristã era, na prática, uma licença para pecar. Esse pensamento é bem dualista, parecido com algumas ideias do gnosticismo, e criava uma separação muito perigosa. Eles acreditavam que só o espírito importava, então as ações do corpo, que era considerado mal, não poderiam manchar a alma pura. Era basicamente a desculpa perfeita para levar uma vida dupla, participando de rituais idólatras sem peso na consciência. Nossa última pista está escondida no próprio nome, Nicolaíta. E aqui a história fica ainda mais interessante, porque existem duas teorias principais sobre a origem desse nome, e as duas nos dizem muita coisa. Bom, de um lado, alguns acreditam que o grupo foi fundado por um homem chamado Nicolau. Mas, para ser sincero, essa conexão é bem debatida e não tem muita confirmação. A segunda teoria, que muitos acham mais provável, é que Nicolaíta era um termo simbólico, um tipo de apelido. E o mais incrível é que Nicolaus, em grego, e Balaão, em hebraico, têm significados muito parecidos, algo como conquistador do povo ou destruidor do povo. Isso sugere que era um nome codificado por um grupo que estava, de fato, corrompendo o povo de Deus por dentro. Então, quando a gente junta todas as pistas, o que vemos é uma heresia bem perigosa. Mas o verdadeiro perigo, aquele que o Apocalipse realmente aponta o dedo, era a forma como a igreja estava reagindo a isso. A progressão do erro é claríssima. Em Éfeso, as obras dos nicolaítas, ou seja, as suas ações, eram odiadas. Ponto. Mas um tempo depois, lá em Pérgamo, o problema tinha evoluído. Já não eram mais só as obras, mas sim a doutrina dos nicolaítas, que agora era tolerada e até seguida por alguns. O que era um comportamento rejeitado virou um ensinamento estabelecido. Então, resumindo a história toda, a doutrina nicolaíta era uma mistura perigosa de compromisso com a cultura e uma teologia toda distorcida. No fundo, ela buscava tornar o cristianismo mais fácil, mais palatável, removendo as exigências morais e a necessidade de ser um povo diferente. E ao fazer isso, ameaçava a própria identidade da fé. E sabe, embora os nicolaítas como grupo tenham desaparecido há muito tempo, a tentação que eles representavam, essa continua muito atual. A pressão para se conformar, para diluir as crenças, para separar a vida espiritual das ações do dia a dia, é uma luta de todos os tempos.
A história deles serve como um grande lembrete sobre o desafio contínuo de manter integridade no mundo que o tempo todo nos pressiona a abrir mão do que nos torna diferentes. Agradeço a companhia nesta análise.